Bem-vindos ao ambulatório de egressos aqui da residência e internato de clínica médica, né? Hoje foi o ambulatório mais cheio, 5 pacientes atendidos. A nossa primeira paciente é de longa data que está fazendo acompanhamento conosco. Ela tinha uma insuficiência mitral moderada que evoluiu para importante, só que ela não tem sintomas. Teoricamente ela está no estágio D, uma valvopatia importante, mas ainda assintomática. A gente fez um cateterismo nela para avaliar também a etiologia da insuficiência cardíaca dela, de toda forma. Pode até ser só uma insuficiência cardíaca de etiologia valvar, por conta da insuficiência mitral importante, só que ela tem uma vasculopatia periférica pelo diabetes, ela tem uma DAOP. E se um paciente tem DAOP, fez um ecocardiograma, com fração de ejeção até preservada, mas tinha uma insuficiência mitral que superestima a fração de ejeção, e ela tem amputação do membro inferior, dos pododáctilos, então peraí, ela tem um IC, déficit contrato segmentar e DAOP, qual é a chance de ter alguma aterosclerose, placa aterosclerótica no coração? É alta ou muito alta? É muito alta. A gente pediu um cateterismo e, para nossa surpresa, o CAT normal. Então, provavelmente, a etiologia da IC dela pode ser só uma valvopatia. Mas percebam que ela tem um déficit contrato segmentar e a gente tem que pensar em outras causas etiológicas que causam déficit contrato segmentar. Dentre elas, a miocardiopatia chagásica é uma possibilidade, uma miocardite é uma possibilidade. A gente pediu sorologia para Chagas e está aguardando. E pediu um novo ecocardiograma para ver realmente como é que está a valvopatia dela ou não. Lembrando que essa questão de ser assintomática ou não é sempre uma incógnita, né? Porque imagine uma senhora idosa com amputação de pododáctilos, ela consegue andar rápido no plano? Não consegue. Então a gente não consegue realmente saber se ela é verdadeiramente assintomática ou ela é limitada para as atividades físicas, né? De vida diária, e acaba ficando mais para assintomática porque ela não faz grandes esforços, nem moderados esforços. Tudo para ela é um pequeno esforço, né? Então ela não tem sintomas, é os pequenos esforços, mas no resto. Nosso segundo paciente era só para avaliar um ecocardiograma pós-alta, que estava tudo bem, graças a Deus, que estava com terapia para IC. A gente até conversou sobre isso, né? Peraí, então o diagnóstico de IC é um diagnóstico clínico. Eu faço o diagnóstico de IC com base nos critérios de Framingham. E com isso eu estou autorizado, inclusive, a começar o tratamento. IECA, um beta-bloqueador, se for o caso até espironolactona, e depois do ecocardiograma, se for o caso, a gente ajusta a terapia. E aí começaram para ele carvedilol, enalapril, espironolactona, e a gente viu uma fração de ejeção de 65%. Precisa de espirona? Não precisa, não muda a mortalidade, né? Então, se ele tivesse realmente sinais e sintomas de C, ele poderia, tudo é 2B de indicação. Então, tudo tem indicação para redução de sintomas, redução de internação, mas não de mortalidade. Então, no caso dele, não tinha nenhum sinal e sintoma agora de C. Então, o que pode acontecer? Peraí, ele pode ter tido um edema de membro inferior, por qualquer outro motivo que seja. Varizes dos membros inferiores, por edema por estar com hipoalbuminemia, seja lá o que for. Ele podia ter estertor crepitante, mas por uma pneumonia. Ele podia ter dispneia aos esforços por uma pneumonia. Então, às vezes, fica meio nebuloso essa questão dos critérios de Framingham. Então, você precisa saber realmente se não tem nenhum outro fator que possa justificar aqueles achados, né? Então, principalmente critérios maiores. Então, se ele tem critérios maiores de Framingham, a chance de ser IC é maior. Mas está cheio de critério menor, pode ter vários outros diagnósticos diferenciais envolvidos, tá? Então, esse foi o caso. A gente praticamente suspendeu tudo, porque estava, inclusive, fazendo alguns sintomas, porque ele perdeu muito peso durante a internação, estava fazendo alguns sintomas, talvez até de hipotensão postural. Então, o ideal é a gente realmente tirar e ficar observando. O nosso terceiro paciente é um senhor com IC, fração de ejeção reduzida, de etiologia ainda não quantificada, ainda não identificada, e a gente pediu um cateterismo, porque lembra, a principal causa etiológica de IC é miocardiopatia isquêmica. Então, sempre um paciente com IC tem que ter um cateterismo para a gente afastar a possibilidade de ser isquêmico. E aí, não era para nossa surpresa, né? Não tanto, veio realmente uma lesão biarterial. Então, teve uma lesão em DA, descendente anterior de 80%, e uma lesão em circunflexa de 70% a 80%. Então, a gente viu o filme e acha que tem indicação, sim, de angioplastia, porque você pensa assim, peraí, adianta eu fazer tratamento para IC de um paciente que tem uma artéria obstruída, ou com parcialmente uma obstrução? Então, não vai chegar de maneira adequada no músculo cardíaco os nutrientes necessários para que fique tudo tranquilo. Então, não adianta necessariamente eu fazer um tratamento para IC com carvedilol, enalapril, espironolactona, dapagliflozina, se eu estou com a artéria obstruída. Então, o ideal é que eu abra essa artéria
E depois que eu abro a artéria, eu mantenho o tratamento para IC e quem sabe ele vai remodelando. O importante é que apesar dos 26% de fração de ação dele, ele está em classe funcional 1. Inclusive ele estava capinando, né, a casa dele, tirando o excesso das plantas e tudo mais. Então ele estava muito bem, né? Então isso aí, teoricamente, é um moderado, grande, né? São os grandes esforços, ele estava relativamente bem. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa manter a terapia para IC otimizada, AS e clopidogrel, porque se ele for fazer angioplastia como a gente solicitou, então ele precisa estar duplante agregado. Porque se eu estou só com AS, nesse caso, ele corre um risco muito grande de ter uma trombose aguda de stent. Então ele tem que estar em uso de AS e clopidogrel para que eu possa fazer uma angioplastia transluminal coronária, né, uma ATC, da maneira mais segura possível, tá? Então é isso, aí a gente pediu, vamos ver se ele consegue fazer, tomara que sim, e ele volte aí para mostrar pra gente. Nossas duas últimas pacientes foram controle de INR. Uma delas tem uma valvopatia, estenose mitral moderada, que a gente está acompanhando aí, só que a última eco dela já faz mais de um ano, a gente precisa repetir esse ecocardiograma, e ela ficou mais sintomática agora. Será que ela ficou sintomática, mas com antispineiazinha aos esforços, apesar dela não ter nenhum outro sinal de congestão? Será que ela ficou mais sintomática pela valvopatia ou foi por outra coisa? Então a gente precisa realmente avaliar tudo isso, né? Pedir um novo ecocardiograma. E aí o INR dela, ela faz uso de Marevan, lembrando que fibrilação atrial num paciente que tem estenose mitral moderada é importante, é contraindicação ainda para o uso dos novos anticoagulantes orais. Então ela faz uso de Marevan por isso. O INR dela veio 2,3. Está na faixa certa, né? A faixa certa é 2,5, meio para mais, meio para menos. Então tem uma faixa terapêutica de 2 a 3. Então ela está na faixazinha certa, a gente manteve o tratamento medicamentoso dele e pediu para ela voltar depois com o novo ecocardiograma e INR. E nossa última paciente é uma senhora já com troca valvar mitral mecânica, e toda vez que eu coloco uma prótese mecânica, é considerado também como uma situação valvar que precisa tomar um Marevan, né, a varfarina, e ao mesmo tempo, por estar em posição mitral, eu subo esse INR alvo para entre 2,5 e 3,5, com alvo em 3. E o dela estava quanto? 3,01, cravado em 3, que bom. Ela está tomando Marevan 7,5 mg por dia, está na faixa certa, a gente dá os parabéns e que ela continue dessa forma também para poder seguir, né? É isso, atualizando todo mundo dos egressos, semana que vem não teremos, né, um períodozinho de recesso do ambulatório de egresso, mas vai ter novidade boa aí, pelo menos para a gente não ficar nas férias ociosas. Valeu, gente. Um abraço.